Bem-vindos ao Prosa Literária. No mês de abril, comemoramos o mês do livro, e para celebrar essa data tão importante, entrevistamos alguns escritores da nossa região. Nesse bate-papo, conversaremos com Ricardo Martins, autor do livro A Mantiquir, A Serra que Chora, e de mais cinco livros fotográficos. Também participa do projeto Intercâmbio dos Olhares e faz workshops pelo Brasil inteiro. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Ricardo, como você descobriu a sua paixão pela fotografia? Eu acho que ela veio desde criança, né? Meu pai é do Pantanal, então eu passei uma boa parte da minha infância indo para o Pantanal. E na verdade eu descobri primeiro a paixão pela natureza, né? E aí veio a paixão de querer mostrar a natureza. Quando eu tinha, eu acho que uns 12 anos de idade, eu peguei uma máquina fotográfica que meu pai tinha na época, era uma Olympus, e eu fui na Mata Atlântica, ali em Ubatuba, para fotografar uns lagartos que ficavam tomando sol, né? Quando eu cheguei não tinha mais lagarto, e aí eu vi uma cobra-cipó passando por uma árvore de galhos secos já, e eu não pensei nem uma vez assim para fotografar ela. Eu fotografei essa cobra e eu me lembro muito bem da alegria que eu tive de fazer aquela foto na hora. Aí nesse dia eu descobri que eu não só poderia contar para as pessoas o que eu via no meio da mata, né? Mas eu poderia mostrar através da fotografia. Então, para mim foi uma descoberta assim fantástica na época, né? E quando você descobriu que as suas fotos poderiam virar livros? Fui para São Paulo trabalhar com um fotógrafo durante uns 4 meses. Ali eu descobri mesmo o mercado da fotografia, né? Descobri as leis de incentivo, né? Tanto a Rouanet quanto o PROAC. E aí eu descobri que esse era um caminho bem interessante para poder mostrar o meu trabalho para o mercado, né? Produzir um livro de fotografia usando as leis de incentivo à cultura brasileira, que facilitaria bastante o processo, e assim eu poderia mostrar as coisas que eu via no meio da mata agora para o público, né? Assim entrando no mercado da fotografia. Como é o processo de edição e publicação desse tipo de leitura? As pessoas quando pegam um livro de fotografia, né, elas não imaginam o trabalho que dá para fazer aquilo ali. Então elas olham uma foto, vê um texto ali, não imaginam o que vem por trás daquilo. Então a primeira coisa que a gente faz é descobrir qual que vai ser o tema daquele próximo livro, né? O que eu vou fotografar, né? Vai ser bicho, vai ser paisagem, vai ser uma região específica. Depois que eu descubro isso, né, que a gente define esse tema, a gente faz toda uma produção, uma pesquisa em cima daquilo, qual que é a melhor época para fotografar, quando que eu vou viajar e o tempo que eu vou poder ter para poder fazer aquelas fotografias. Que a gente tem um prazo para entregar o livro para o patrocinador, então tem que ter todo um cronograma em cima disso. Então é feita essa pesquisa, é montado todo o cronograma, eu viajo, fico em média de 2 a 3 meses viajando, depende do tema, né, que eu vou estar ali. E quando eu volto, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar com um designer, né? Qual que vai ser o layout desse livro? Vai trabalhando com o layout do livro. As fotografias, em paralelo a isso, elas são enviadas para quem vai produzir o texto, né? Para ele poder se inspirar naquele tema, ele poder produzir um texto que vai conversar com o livro. E aí começa o processo de tratamento de imagem também, que é extremamente importante. O primeiro livro que eu produzi foram 9 meses. Do segundo em diante a coisa começou a ficar um pouco mais rápida. Então a média de produção de um livro hoje em dia, dependendo se o tema não é bicho, alguma coisa muito complicada, média uns 3 meses e meio mais ou menos. Tem alguma fotografia que marcou a sua história? É difícil responder essa pergunta. É bem difícil, assim, porque existem várias, né? Cada fotografia é uma história, né? Cada fotografia tem um momento por trás dela. Mas você me perguntando assim, tem duas que me marcaram bastante, né? São 2 momentos para mim especiais, assim, diferentes. Uma foi de uma menininha lá no Rio Ariaú, no Amazonas, aonde eu fui fotografar uma comunidade de pescadores. A princípio era para fotografar fazendo a farinha, né, de mandioca, mas quando eu cheguei no local, a menina, ela ficava de longe, devia ter uns 7, 8 anos, e ela entrava na mata e saía com um macaquinho aqui nas costas, né? O bichinho de estimação dela. E de longe eu comecei a reparar naquilo. Então o meu foco foi mais para ela do que para a farinha. E aí eu fui seguindo, fui atrás dela, cheguei perto dela, ela estava um pouco tímida ainda, até que chegou uma hora que ela parou na minha frente
eu me aproximei, ela estava com uma luz muito bonita, o macaquinho olha para a câmera, ele põe a mão no coração dela e eu faço essa foto. Então foi uma imagem que me marcou bastante, né? E a outra, a tartaruga da Amazônia. Para chegar nela foi uma aventura assim, de passar no meio da floresta, 4 noites dormindo nas praias, barulho de onça o tempo todo, porque a onça ia comer tartaruga na época da desova. E aí eu consegui fotografar essa tartaruga às 2h30 da manhã, mais ou menos. E aí eu não achei só uma, né? Eram mais de 60 fazendo a postura dos ovos numa praia. Foi um momento bem mágico para mim, bem ímpar para mim. Então essas duas me lembram bastante. A gente sabe que além do seu trabalho com os workshops, você também tem projetos com crianças. Conta um pouco mais pra gente. Em 2009, quando eu estava fazendo meu primeiro projeto, que foi o Encanto das Aves, saiu uma matéria minha no jornal e uma professora viu, que era a Renata, e ela estava fazendo um trabalho com as crianças sobre aves. Ela recortou essa matéria, levou para a sala de aula, contou para as crianças que tinha um fotógrafo que viajava e fotografava as aves. Eles entraram em contato comigo, eu estava viajando por e-mail ainda, e aí começou uma conversa com a escola. A princípio eu não entendia muito bem se a criançada ia aceitar a minha fotografia, né? Porque eu puxo muito para a arte, né? Então não sabia se a criança ia aceitar muito aquilo, entender muito aquilo. Quando eu cheguei de viagem, eles me convidaram para ir até a escola. Então eu fui para a escola, cheguei, já tinha uma cartolina bem grande assim escrita bem-vindo Ricardo Martins, né, tudo camuflado, e a criançada na sala de aula de 5, 6 anos mais ou menos, arregalaram os olhos assim na hora que eu entrei camuflado com uma camiseta, e a aceitação deles assim para mim foi uma surpresa muito grande, né? Eu sentei com eles no chão, contei um monte de história, mostrei fotografia e ali começou um processo. Eu falei para a diretora e para a Renata também, que quando eles quisessem me chamar, eu poderia ir em outra escola sem problema nenhum. E aí outras escolas começaram a me chamar, eu comecei a ir, e até que eu quis fazer um projeto de livro que era para a criançada, né? Então eu lancei a mini enciclopédia da fauna do estado de São Paulo. Eu lanço um livro desse e eu via muito os pais, assim, a criança querendo pegar o livro, mexer, e o pai, calma, não mexe, com medo de rasgar esse livro, né? E aí eu falei, quero fazer um livro para eles, que ele possa pegar, possa sentar num lugar como esse, por exemplo, e ler e se divertir e ver as imagens. Eu lancei a mini enciclopédia, aí junto com o patrocinador eu viajei 10 dias no interior de São Paulo, foram 6 municípios, eu fiz palestra para 3.000 crianças em 10 dias e a gente fez a doação de 3.000 exemplares. Então cada criança que participou da palestra a gente doou um exemplar. Então hoje eu acho que eu já fiz palestra mais ou menos umas 7, 8 mil crianças assim, até hoje. E aí, paralelo com isso, uma viagem que eu fiz para o Irã, para fazer uma exposição do Brasil no Irã, a convite do Itamaraty. A Embaixada do Brasil, sabendo do meu trabalho aqui no Brasil, me chamou para fazer uma palestra no Hospital do Câncer Infantil, no Marrakech, lá em Teherã. E eu fui e fiz a palestra para a criançada, tinha uma intérprete na hora que traduzia para o Farsi, né? E a aceitação também foi surpreendente. A direção do hospital me chamou e me fez uma proposta. Falou assim, a gente gostaria que você não parasse com isso por aqui. Que você chegasse no Brasil, você encontrasse também o Hospital do Câncer Infantil e fizesse uma palestra apresentando os animais iranianos. Depois disso, as crianças aqui do Irã, através das suas fotografias, vão desenhar os animais brasileiros e as crianças brasileiras desenham os animais iranianos. A gente promove um intercâmbio de desenhos. Aí surgiu o projeto que a gente chama de intercâmbio dos olhares, entre crianças de 2 países que fazem releituras das minhas fotografias e depois a gente troca, né? Quais dos seus trabalhos foram mais difíceis de produzir? A produção mais complicada foi o primeiro, foi o Encanto das Aves, né? Porque era um tema muito específico, são só aves, né? É animal, que é muito imprevisível. Eu fechei patrocínio numa época que as aves estavam trocando de pena, então a hora que eu encontrava as aves, a maioria delas estavam todas despenadas, então foi muito complicado. Eu tive 1 mês e meio para fazer as imagens, eu acabei fazendo em 4 meses, demorou muito mais do que a gente previu, que foi a nossa previsão, e foi o mais complicado. Eu acho que o seu primeiro livro também, não ter tanta experiência assim, na produção de um livro, foi mais complicado, mas graças a Deus deu muito certo esse projeto, ele foi um sucesso de venda, esgotou em 8 meses, esgotaram todos os exemplares das livrarias, mas foi o mais complicado para fazer.
Trabalhar com livros fotográficos tem as suas diferenças. Qual a dica que você dá para quem quer trabalhar com isso? O livro fotográfico, né, ele é muito mais caro do que um livro escrito. Acho que essa é uma das maiores dificuldades que a gente vai ter, né? Por conta da impressão, por conta das viagens que você vai ter que fazer. Então ele é um livro muito mais caro. Mas eu acho que quem quer, né, ir para esse caminho já tem que pensar primeiro em qualidade, né? Tem que exigir a máxima qualidade, foi o que eu pensei desde o começo. Eu quero fazer o meu livro na melhor gráfica do país, com o melhor papel do país, com a melhor tinta que eu achar, porque eu preciso mostrar o meu trabalho, então tem que ser mostrado da melhor maneira. Então a gente fez um projeto que era um projeto caro, mas eu só iria fazer se conseguisse o patrocínio total dele, né? Então eu acho que esse é um ponto muito importante. Porque você tem possibilidade de fazer um livro desse bem mais barato, né? Que aí tem uma tentação, pô, vou lançar um livro, então eu consigo lançar. Eu não recomendo ir por esse caminho, né? Coloque a melhor qualidade que você conseguir no seu trabalho, porque é a oportunidade que você vai ter de mostrar o que você sabe, o que você vê lá fora para as pessoas. Então mostre da melhor maneira possível. Conta um pouco mais pra gente sobre o seu livro mais recente, o Amantiquir. Bom, esse aqui é o último livro que eu lancei, né? Eu lancei até hoje 6 livros. O primeiro em 2009, que foi Encanto das Aves. O segundo, que me deu uma alegria muito grande, foi em 2011, que foi A Riqueza de um Vale, que é da nossa região, o Vale do Paraíba, que eu acho fantástica, né? Então eu quis fazer um livro daqui. E esse livro me deu uma surpresa muito grande também, que ele foi premiado com o Jabuti na categoria de melhor fotografia. Então isso me deu mais assim gás para continuar nesse caminho. O terceiro foi lá no Tocantins, Jalapão História e Cultura. O quarto eu fiz um mosaico, né, que mostra uma cidade que está em pleno desenvolvimento, que é São José dos Campos, e isolou algumas faixas de mata. E eu entrei nessas matas e fotografei os animais que estavam ali. O quinto foi esse da criançada, que foi a mini enciclopédia da fauna do estado de São Paulo. E o sexto é o Amantiquir, A Serra que Chora, que é sobre a mantiqueira, né? A mantiqueira, na verdade, veio aportuguesando e virou mantiqueira, né? Isso era como os índios chamavam a Serra da Mantiqueira, que significa a serra que chora, pela quantidade de nascentes que a gente tem na Serra da Mantiqueira. É uma serra que sempre quando eu pegava a Dutra, eu via ela de longe, ela é enorme, né? E aí eu tive a vontade de entrar nessa serra para ver o que tinha ali dentro e mostrar para as pessoas o que a gente tem aqui na nossa região. Porque muita gente que mora aqui não conhece o Vale do Paraíba, não conhece a Serra da Mantiqueira. Então acho que um dos objetivos do meu trabalho é esse, né? Mostrar para as pessoas o quintal de casa também, valorizar o que a gente tem aqui, é mostrar para o brasileiro o Brasil, né? Então é mais ou menos por aí. Então eu viajei durante 1 mês e meio pela Mantiqueira toda, fotografei, é um livro em 90% de paisagens. O homem entrou nas últimas páginas do livro, mas muito tímido, assim, só a silhueta dele, como é a capa do livro, que é o Taioba, é um dos últimos tropeiros da Mantiqueira. E eu lancei ele em 2015. E esse livro, na verdade, ele é uma trilogia, né? Tem o Amantiquir, A Serra que Chora. O segundo volume vai ser Amantiquir e os Senhores do Tempo, onde eu vou fotografar as pessoas que moram na Mantiqueira. Então vai ser um livro mais de pessoas e menos de paisagem. E o terceiro dele vai ser Amantiquir, a Velha Senhora do Tempo, que vai pegar a Mantiqueira inteira, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e vai ser um apanhado de paisagem, de bicho, de pessoas, né? Então é uma trilogia que a gente vai lançar. Esse é o primeiro. Ricardo, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer ter você aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho com os livros, com as crianças, foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais do trabalho e mostrar um pouco mais do trabalho, né? E eu que agradeço vocês por me chamarem para estar aqui. Muito obrigado. Encerramos aqui o programa Prosa Literária. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e siga nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção nesse mês de abril. Até a próxima!